Maranata. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Muito bem, aqui diz assim: a igreja de Deus que está na região central da cidade de Arthur Nogueira, estado de São Paulo, Brasil, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amém? Embora estas palavras tenham sido pronunciadas originalmente, dirigidas originalmente à igreja de Corinto há cerca de 2000 e poucos anos atrás, elas também são dirigidas à igreja de Deus. E a igreja de Deus, ela é atemporal, porque Deus sempre teve um povo fiel e leal aos seus mandamentos, às suas orientações. E se a igreja de Deus está reunida aqui hoje, ela vai dizer amém. 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 Deus está aqui e nós somos santificados, como diz a palavra, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao nos reunirmos aqui, foi para isso, para dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E para nós termos esta oportunidade, e para nós podermos livremente exaltar o nome de Jesus Cristo, nós precisamos de liberdade religiosa. Interessante que o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi um dos primeiros departamentos instituídos pela igreja após a sua organização formal no ano de 1863, cerca de 30 anos depois da organização formal da igreja constituída, com um estatuto, com uma doutrina definida, estabelecida. A igreja constituiu o Departamento de Liberdade Religiosa, sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos existiam leis que impediam as pessoas de exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo no dia que eles entendiam, pela interpretação bíblica, que era o dia correto. Qual dia que é esse? O sábado. Então existiam leis que restringiam a adoração a Deus no dia de sábado. Adventistas do sétimo dia foram perseguidos e encarcerados pelo simples fato de servir a Deus no dia de sábado. E mais de 120 anos depois,
muita gente dentro da igreja desconhece o papel da liberdade religiosa. Não entende o que é liberdade religiosa. Muitos pensam que liberdade religiosa existe para pedir à secretária da igreja ou à pessoa responsável um ofício, um requerimento para levar à escola quando tem problema na hora de guardar o sábado, lá na faculdade, lá no ensino médio. E liberdade religiosa não é isso. Liberdade religiosa, eu vou dizer para a igreja aqui hoje, esse templo é muito bonito, não é? Ele tem assim uma cor suave, pastel, tem um piso bonito, mas eu vou dizer para a igreja aqui de Arthur Nogueira, que eu estou vendo coisas neste templo que ninguém está vendo, mas que eu vou mencionar e vocês vão enxergar as mesmas coisas. E vocês vão entender o que eu quero dizer ao comparar esta situação com a liberdade religiosa. O piso é bonito, não é? As paredes são bonitas, o teto, há uma harmonia. Então houve aqui um trabalho de engenharia e de arquitetura. Eu vejo, por exemplo, entre as janelas, colunas que contém ferro, contém areia, contém cimento, contém brita, pedra. Tem ou não tem aí? Aqui no piso, embaixo desse piso, tem esses mesmos elementos? Foi feito aqui uma composição para ter pedra, cimento, areia e mais alguns outros elementos que dão o quê? Sustentação. Quantos lembram, há uns 25 anos atrás, de um edifício residencial que caiu lá na cidade do Rio de Janeiro? Tinha um construtor, quem lembra o nome dele? Alguém lembra? Olha aí, até o nome do dono da construtora, as pessoas lembram. Por quê? Um edifício, para ter estabilidade, para ter sustentação, ele precisa de elementos que, quando a obra termina, eles se tornam invisíveis. Mas não é por causa dessa invisibilidade que eles são desnecessários. Queridos, a liberdade religiosa é como esses elementos invisíveis que dão sustentação a um edifício, a um prédio, a uma construção, mas que nós não pensamos neles de maneira cotidiana. Por quê? Porque eles estão escondidos ali embaixo do acabamento da construção. Mas quando eles são de qualidade ruim, como aconteceu lá com o edifício do Sérgio Naia, o edifício vem a ruir. E pasmem, é a liberdade religiosa que dá estabilidade à construção do edifício social. O sentimento religioso, ele é tão importante, ele é tão valorado pelas pessoas, que as pessoas muitas vezes suportam a ofensa contra um familiar, mas não suportam a ofensa contra um símbolo religioso. Alguém pode ofender a família, mas ofenda a religião da pessoa. E isso é tão importante que o Código Penal brasileiro, no seu artigo 208, estabeleceu
as penalidades para os crimes contra o sentimento religioso. A intolerância religiosa é crime. Mas, queridos irmãos da igreja de Arthur Nogueira, a liberdade religiosa é um bem jurídico muito frágil. Tão frágil que o nosso país vizinho aqui, a Bolívia, no início de 2018, não é 1918, é 2018, há um ano atrás, houve uma comoção internacional em favor da Bolívia, porque a liberdade religiosa estava sendo subtraída da vida dos bolivianos, porque o Código Penal boliviano, que estava em processo de sanção, no seu artigo 88, inciso 11, dizia que reuniões com o objetivo de propagar elementos religiosos estava equiparada a um crime, cuja pena ia de 7 anos a 12 anos. Não foi na China, não foi na Coreia do Norte, foi na Bolívia, aqui do lado. E eu acompanhei pastores de diversas denominações que saíram do Brasil e foram à Bolívia prestar solidariedade ao povo boliviano. Padres, religiosos de todos os segmentos se uniram para defender o direito à liberdade religiosa lá naquele país. E graças a Deus e a esta movimentação, no dia 24 de janeiro de 2018, o Senado da Bolívia resolveu tirar o Código Penal boliviano de votação e de ir à sanção presidencial, porque a sociedade se mobilizou. Pergunto, igreja, foi correto os padres, os sacerdotes das religiões de matrizes africanas, os pastores evangélicos, pentecostais, não pentecostais, foi correto eles se unirem para defender a liberdade religiosa? Se sim, diga amém. Foi correto. Então, quando alguém vê num ambiente pessoas de religiões diferentes, alguns com as vestimentas típicas da sua religião, e pensa assim: é um movimento ecumênico. Lembram o que Cristo disse para Pedro, quando Pedro mencionou algo que não condizia? Satanás. Porque quando as pessoas de religiões diferentes estão reunidas no mesmo ambiente, cada uma sendo respeitada naquilo que professa e crê, não é ecumenismo. Ecumenismo é quando as lideranças religiosas se reúnem para estudar as doutrinas umas das outras e encontrar um ponto comum e a partir dali formar uma nova doutrina que seja aceita por todos. E ainda assim, alguns pastores adventistas participam não como membros, mas como observadores de reuniões que tenham um objetivo ecumênico, não para participar, mas para saber o que está acontecendo e reportar à igreja. O pastor John Grass, que foi líder mundial de liberdade religiosa da Igreja Adventista por mais de 20 anos, relatou várias vezes em nossos eventos que ele participou. Não para levar uma posição da Igreja Adventista sobre isso, que a posição da igreja é muito clara,
mas para observar, para ouvir o discurso, para saber o que as outras denominações estão pensando e realizando sobre esse assunto. Deu para entender? Quando pessoas de religiões diferentes se unem com uma missão comum de defender o direito de todas, não é ecumenismo. É uma causa comum chamada liberdade religiosa. Porque a liberdade que nós temos de guardar o sábado, de professar a crença na Bíblia, na interpretação bíblica da forma como nós fazemos, de ter uma estrutura denominacional como nós temos. As outras denominações também têm? Sim ou não? Eu pergunto, o direito do católico é maior, é menor ou é igual ao nosso direito de adventista do sétimo dia? Mas o direito do religioso de matriz africana é maior, é menor ou é igual ao direito dos católicos? É igual. Mas eu pergunto, além disso, o direito do ateu e do agnóstico é maior, é menor ou é igual ao nosso direito de sermos adventistas do sétimo dia? Notem, e aqui está a chave da compreensão da liberdade religiosa. Liberdade religiosa, pasmem, não tem nada a ver com religião. Liberdade religiosa tem a ver com direito. O direito inalienável que cada ser humano tem de professar a sua crença de acordo com os ditames da sua consciência. Isso é livre-arbítrio. Isto é a autodeterminação de cada indivíduo, de fazer as suas escolhas e de ser responsável por elas. Então, queridos, defender a liberdade religiosa é defender a essência do ser humano. Porque o ser humano, ele foi dotado de uma capacidade e de uma vontade de ter uma relação transcendental com o divino. Mesmo quem nega como ateu, ele está assumindo uma posição em relação a uma divindade, é uma posição de negação, mas não deixa de ser o quê? Uma posição. Então, queridos, liberdade religiosa é direito. É direito. Olha, vamos fazer uma análise aqui da expressão liberdade religiosa. Temos duas palavras aí, formando uma locução. A palavra liberdade e a palavra religiosa. Das duas palavras, qual é a mais importante? Liberdade ou religiosa? Liberdade. Eu estava até pensando outro dia em escrever um livro assim, com o seguinte título: Um guarda-chuva chamado liberdade. Porque debaixo do guarda-chuva da liberdade cabe a liberdade de crença, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Olha quantas liberdades estão debaixo desse guarda-chuva, inclusive a liberdade religiosa. Mas qual é o atributo, um dos atributos mais importantes que Deus deu aos seres humanos? A liberdade, o livre-arbítrio.
A liberdade de escolha. E Deus respeita tanto o ser humano que Ele dá a liberdade do ser humano, inclusive não aceitá-lo. Ou Ele manda um fogo fulminante em cima dos ateus. Eles têm oportunidade de viver aqui, fazer suas escolhas. Eu vou dizer uma coisa, irmãos aqui da igreja, eu conheço alguns ateus em função do trabalho com a liberdade religiosa. E eles não têm a figura da divindade para recorrer, para orar, para colocar os seus anseios. Então, o ateu, ele se baseia na ética. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos ateus que eu conheço dão de 10-0 a muitos cristãos que eu conheço. Porque ele não tem uma válvula de escape. Ou ele segue a ética, ou ele é correto pelas convicções que ele tem, ou a vida perdeu significado para eles. Eu não estou dizendo que é melhor ser ateu. Eu estou dizendo que muitas vezes nós temos preconceitos contra o ateu, porque a gente até brinca, ele é ateu graças a Deus. E ficamos fazendo piadinhas. Se essa foi a escolha da pessoa, deixa ele ser ateu. Deus respeita, por que eu não vou respeitar? Nós temos aqui no estado de São Paulo algumas pessoas que são notadamente defensoras da liberdade religiosa. Uma delas é a doutora Damares Moura, que foi presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de São Paulo, até dezembro do ano passado. E este ano eu tive a honra de ser nomeado pelo presidente da OAB como sucessor da doutora Damares nesta comissão da OAB. E eu quero dizer para a igreja aqui de Arthur Nogueira que, junto com o Ministério Público, a OAB é uma das instituições mais respeitadas do país. Quando a OAB se posiciona quanto a algum assunto, isso é levado muito a sério. E além disso, a única profissão que tem uma regulamentação na Constituição do país, qual que é? A OAB, é a profissão dos advogados. Então, eu quero passar rapidinho um filme, por favor, para que vocês vejam aí. Vocês, se quiserem sentar ali para ver o filme, e depois a gente retorna para concluir. Vamos ver se vocês conhecem as pessoas que estão aí nesse filme. A liberdade religiosa encontra-se ameaçada no mundo inteiro e no Brasil também. Nós, como igreja, precisamos nos envolver de forma adequada na promoção, proteção e defesa do direito à liberdade religiosa de todas as pessoas e em todos os lugares. A liberdade religiosa é a maneira pela qual a igreja poderá garantir o seu direito de cumprir a missão. Dr. Alcides Coimbra, como um dos líderes pioneiros na defesa da liberdade religiosa em todo o território da União Central Brasileira, como se deu a visibilidade deste tema até os dias atuais?
Primeiramente, nós encontramos o Departamento de Liberdade Religiosa bastante semelhante a um pronto-socorro. Nós tínhamos apenas a atuação através de cartinhas, como tradicionalmente a igreja entendeu ao longo de muitas décadas, esse pronto-socorro para atender necessidades de guarda do sábado especificamente. Só que a partir da primeira visita que o Dr. John Grass fez ao nosso território, ele ampliou essa nossa compreensão para que a liberdade religiosa não fosse apenas promovida dentro da Igreja Adventista para eliminar preconceitos que normalmente nós carregamos como uma herança do povo judaico, o exclusivismo que a Igreja Adventista muitas vezes pratica dentro das suas fronteiras. Nós passamos a ampliar esses horizontes para atender também as demandas da população, expondo a elas quais são os conceitos de liberdade religiosa para todas as pessoas em todos os lugares. Por quê? Através da criação, do ato criador de Deus, que diferenciou todos os animais, dando ao ser humano a capacidade de escolher o livre-arbítrio, nós podemos levar às pessoas essas boas novas de que todos nós temos o direito à liberdade religiosa e podemos adorar a Deus de acordo com os ditames da nossa própria consciência. De tal forma, o trabalho de liberdade religiosa assim se ampliou que hoje nós temos o FORLIR, o Fórum Permanente de Liberdade Religiosa, que está voltado especialmente para nós descobrirmos os talentos, aqueles que têm vocação para atuar em defesa da liberdade religiosa nos campos, ou seja, nas igrejas, formando lideranças regionais. Estarão trabalhando, mas também os leigos estão fazendo um grandiosíssimo e valioso trabalho em defesa da liberdade religiosa, ajudando as pessoas dentro e fora da igreja. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, disse Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago 3, capítulo 3, verso 18. Tiago 3, 18. Há um pensamento de Thomas Jefferson que diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Provavelmente o povo boliviano não estava vigilante, mas na hora que despertou, ainda não aconteceu como as virgens nécias. Deu tempo de reverter a situação. Mas se nós não estivermos sempre vigilantes, quem é que vem como ladrão? O inimigo de Deus. E ele quer suprimir a nossa liberdade. Então, queridos, vamos ler aqui Tiago 3,18 e já partir para a conclusão. Tiago 3,18 diz assim: ora, é em paz que se semeia o quê? O fruto da justiça para os que promovem a... Quem é o príncipe da paz? Então, promover a paz é promover o príncipe da paz. Quem é que nós viemos adorar hoje aqui? O príncipe da paz. Então é muito importante, e aqui não está escrito que é na hora da perseguição que se promove o príncipe da paz. Aqui está escrito que é em paz. É agora que nós temos oportunidade. E nós temos esta oportunidade porque no Brasil existe liberdade religiosa. Ainda que aqui e acolá haja algumas situações de intolerância, nós ainda temos liberdade religiosa. E é nesse espírito de vigilância, é para potencializar essa vigilância, que nós fazemos eventos como esse de hoje à tarde.
E é para isso que é importante a presença de cada um, para conhecer mais detalhes, para ter uma compreensão conceitual mais. Então, eu apelo à igreja, venha ao congresso de hoje à tarde, venha entender melhor o que é a liberdade religiosa e conhecer as conquistas e os desafios deste ministério. Que Deus abençoe todos vocês, que nós tenhamos por muito tempo, até a volta de Cristo, condições de pregar o Evangelho e de suportar a provação quando ela vier. Amém? Deus abençoe.